Algumas pessoas consideram que o seu verdadeiro significado só pode ser obtido através da religião e da expressão da fé, enquanto outras apenas apreciam os lindos e emocionantes filmes. Algumas afirmam que só compreenderá o verdadeiro sentido quando tiver um filho, e existem, inclusive, aqueles que afirmam que tudo isso simplesmente não existe. Mas e para você? Qual o significado de amor? Hoje discutiremos sobre um dos conceitos mais abstratos da humanidade e que, apesar disso, temos a certeza de que é algo que pode melhorar a nossa vida e nos fazer crescer e evoluir como ser humano. Veremos nesse vídeo o que é o amor. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal para receber toda semana reflexões de como melhorar como pessoa e atingir os seus objetivos. Não existe uma definição exata e aceita mundialmente sobre essa palavra que usamos tão corriqueiramente. Poucos se arriscam a publicar algo oficial, justamente por se tratar de um assunto tão complexo, que desafia até mesmo aos grandes filósofos e estudiosos da humanidade. O próprio dicionário Oxford Languages, utilizado oficialmente pelo Google, estabelece que o sentimento de afeição que define o amor nasce de dois fatores, tanto das relações sociais quanto de laços consanguíneos, o que aparenta ser uma definição errônea, pois um sentimento de amor não nasceria instantaneamente ao conhecermos nossos pais depois de adultos, por exemplo, mas demandaria o cultivo das relações sociais por um tempo, se fosse essa a nossa escolha, provando que o simples laço de sangue não move algo místico em nós, gerando emoções por si só. Dessa forma, temos a certeza de que não acharemos uma definição simples e objetiva, o que não nos impede de conhecer alguns aspectos sobre o que é o amor e evoluir com esse aprendizado. A primeira questão que podemos levantar é que o amor não é objetivamente definido, mas é apresentado por um grupo de definições específicas, as quais todos aceitam como um consenso, mesmo para quem considera se tratar de algo individual, com diferentes características em cada ser. São elas: dedicação absoluta de um ser ao outro, afeto intensificado por laços de família, sentimento terno ou ardente de um ser pelo outro, atração física, uma atividade e não algo passivo, e desenvolve-se através da demonstração de afeto. Sobre essa última definição, o psicólogo Erich Fromm estabelece que, ao contrário da crença comum de que o amor é algo fácil de ocorrer ou espontâneo, ele deve ser aprendido. Ao invés de um mero sentimento que acontece, é uma faculdade que deve ser estudada para que possa se desenvolver, pois é como se fosse uma arte. Ele afirmou: se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo porque agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte, seja a música, a pintura, a carpintaria ou a arte da medicina ou da engenharia. Alguns dos conceitos principais são aceitos justamente pelo significado da origem da palavra. A palavra amor é derivada da palavra latim amore, que trata de uma emoção ou um sentimento que leva um ser a desejar o bem a outro ser ou coisa, sempre sobre a ótica da apreciação e do altruísmo. Existe um fator científico muito interessante sobre esses sentimentos que já mencionamos aqui, os quais são relacionados ao amor, como afeto, carinho, proteção, atração, dedicação, altruísmo, etc. Todas essas emoções, elas são estabelecidas no sistema límbico cerebral, o centro das emoções, que é presente somente em mamíferos e talvez em alguns tipos de aves, tornando a situação complexa ao estabelecer a premissa de que algumas outras aves, os répteis e os peixes não seriam capazes de amar. Assim como o psicólogo Erich Fromm, uma das melhores definições possíveis é aquela que estabelece um amor construído e desenvolvido, como se fosse uma planta cultivada ou uma construção erguida com esforço e trabalho. Assim como é necessário tempo para edificar uma construção, a mesma não se desfaz da noite para o dia, o que explicaria os sentimentos de uma separação, perda, traição ou desilusão. Como se as fases que guiam para a aceitação psicológica fossem a desconstrução do amor. Um fato inquestionável é que esse sentimento é cerne das filosofias da maioria das religiões existentes.
sempre visto no contexto do altruísmo e da fé, considerando a capacidade do ser a amar outros seres e também a amar ao ser superior em forma de divindade. Um registro escrito que talvez tenha chegado mais perto de definir a pureza e importância do amor se trata da carta de Paulo, um seguidor e propagador do cristianismo após a morte de Jesus, para a igreja cristã em Corinto. O texto que foi juntado aos manuscritos que formaram a atual Bíblia cristã. Provavelmente você leu ou escutou em algum casamento, mas tire esse momento e realmente reflita nos conceitos que são evidenciados. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Projeto 1000 Vidas, uma história sobre a sua felicidade. Inscreva-se no canal para ver diversas ideias como essa. Aqui somos um grupo de pessoas que estão interessadas em se tornar um ser humano excepcional e feliz.